Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa hoje falar forte na tua mente, no teu coração e encher você de esperança, encher você de alegria. Nessa época em que tudo que passa ao nosso redor e chega aos nossos sentidos, de certa forma, tende a nos inclinar numa direção contrária. Nós vamos falar de um tema, como já disse, para a igreja sede, que me alegra muito o coração, que é sobre Cristo. Nós vamos ver Cristo, o Amém, ou Jesus Cristo, o Amém. Claro que existem vários conceitos embutidos nesse título e nós vamos tratar dele na sequência, por isso eu recomendo você para continuar nos acompanhando. Antes de dar início ao tema, como eu disse para a igreja sede aqui, eu vou primeiro passar algo que tenho visto, é um cumprimento da profecia, ou melhor dizendo, a profecia caminhando para o seu cumprimento. E eu não gostaria de deixar sem fazer esta nota neste momento. E depois faremos também aquilo que o Senhor nos ordenou, recolhendo os dízimos e ofertas e apresentando ao Senhor. Então, o primeiro que eu ia comentar com vocês está em Apocalipse 13, versículo 16. O tema é sobre a marca da besta, o famoso tema da marca da besta. Aqui é dito que um poder, o qual não vou detalhar no momento, faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Hoje eu não quero me ater ao explicar quem é a besta, não. Eu quero me ater a outra verdade que é entregue aqui nesse verso, que ela tem a ver com o comportamento padronizado. O Apocalipse, ele traz implícito, na época do cumprimento da profecia, esse conceito. Porque ele diz aqui, todas as classes de pessoas, pequenos e grandes, então pense, desde o mendigo até o governante, o presidente, o rei, livres e servos, ricos e pobres, todos eles iam ter um sinal. E quem não tivesse não poderia comprar nem vender, independente da sua classe social, do seu poder aquisitivo. Isso parecia uma utopia até 2 anos atrás. Uma utopia. Comportamento completamente padronizado, não existia. O que nós entendíamos era, bom, tem uma classe de privilegiados que estão, parece que até acima da lei, são intocáveis, não é assim? E tem o restante, somos nós, os cidadãos comuns, estamos na base da pirâmide. Então, para nós, o rigor da lei. Para eles, não há lei, eles fazem as leis. Mas aí veio o coronavírus. E depois de vir o coronavírus, a situação mudou, de tal forma que, desde o mendigo até o presidente da república ou o rei, todos estão se comportando da mesma maneira. O rico e o pobre também. E quem não se comporta não tem acesso às coisas. Vamos dar um exemplo? Em estabelecimento comercial, alguém entra sem máscara? E isso diferencia a classe social da pessoa? Não. Entendem? Então, veja, nós entramos agora num novo normal.
Eu outro dia recebi um vídeo que falava disso, mas enfocando outras questões. Nós entramos num novo normal. E esse novo normal, ele nos coloca agora num horizonte que já é paralelo com esse da profecia. Comportamento padronizado. Ninguém poder comprar e vender se não tiver tal coisa. Outra coisa que eu vi surgir esse ano, tal do Pix. O Pix em si, ele não é uma marca da besta, nem nada disso, mas interessante, eu recebi e-mail, ligação de gerente de banco, né? Informação na mídia, tal, você tem que ter o Pix, porque se você não tiver, você não vai conseguir fazer transferências, etc. e tal. E mais uma vez, não há diferença entre o rico e o pobre, seja quem for. Desde que possua uma conta bancária, tem que ter o tal do Pix. Certo? Isso representa um novo normal, uma mudança do estágio anterior para o que nós estamos agora e vai ser daqui para frente assim. Eu consigo entender isso como, fazendo um pequeno comparativo, imagina que nós estamos numa estrada e finalmente eu quero ter essa perspectiva, que é olhando aqui, né? Só que a estrada está assim. Então, quando eu olho o sol, eu olho ele só da lateral do carro, por exemplo. Vamos supor que o sol estivesse aqui. Mas, de repente, a estrada ela vai fazendo uma curva. E cada vez que eu vou avançando na curva, a minha perspectiva vai ficando mais semelhante a essa. Ou seja, eu vou enxergando mais semelhante a quem estivesse nessa reta aqui, até que eu chegue aqui. Essa reta aqui representa o tempo da profecia, o tempo de cumprimento da profecia, quando vier a marca da besta. A curva é onde nós estamos hoje. Nós estamos nos aproximando para ver as coisas nisso. Está começando a existir um comportamento padronizado. E ao termos o comportamento perfeitamente padronizado, estaremos todos aqui. Nós, como sociedade, isso no mundo inteiro, estamos sendo dirigidos em direção àquele ponto. Quem está por trás? O diabo, claro. Mas o diabo usa pessoas. Outro dia surgiu um vídeo, né? Fizeram uma pesquisa aí de que quem não usa máscara na rua tende a ser sociopata. É a forma de estigmatizar quem não está seguindo o comportamento padronizado. Entendeu? Qual que é a ideia? Quando você propõe algo, nem todo mundo acata. Mas aqueles que não acatam, então, primeiro eu bombardeio bastante, né? Muita mídia, para a maioria se comportar da forma que a gente quer. Quando ficar só a minoria, vamos isolar, estigmatizar e, por fim, perseguir e extirpar essa minoria, para que daí vire tudo um comportamento padronizado. É assim que funciona. E o povo está padronizando o comportamento até em questões que são contrárias ao bom senso e às leis. Por exemplo, vamos falar aqui de Curitiba. Não há lei que obrigue o cidadão a andar na rua, ao ar livre, de máscara, correto? A lei não obriga isso, não obriga. Mas é cada vez mais comum você passar na rua e ver as pessoas, sem ninguém obrigar, na rua andando ao ar livre com a máscara. Agora detalhe, eu lembro, eu ouvi isso na aula de ciências. A pessoa, se ela ficar num ambiente fechado, sem abrir as janelas, tá, ela vai ficar doente, não é assim? Vai ter doenças respiratórias. Agora imagine se o quarto fosse tão pequeno que ele coubesse só o teu nariz. E é justamente o que acontece hoje, certo? Então a pessoa fica assim, ó. E a máscara não permite a troca gasosa perfeita, né? Ou seja, por quê? Justamente a máscara é fechada porque a ideia é que não passe nem a saliva ali, né? Não passe a umidade do ar que você expirou pelo teu nariz, que saiu dos teus pulmões. E onde é que vai ficar aquela umidade? Troca a máscara por um espelho e rapidamente você vai entender o que acontece, né? Bota o espelho na frente do nariz, o que vai acontecer? Vai ficar cheio de gotinha ali, certo? Daqui a pouco ele fica embaçado. Daqui a pouco não, é rapidinho. Na terceira respirada ele já está embaçado. E aí, o que você expeliu ali? Qual é a função do pulmão? Ora, um órgão que auxilia na limpeza do organismo. O sangue
venoso, ele vem, certo? E aí ele recebe o oxigênio dos pulmões, e aí ele passa pelo coração e o coração bombeia o sangue arterial, o sangue vermelhinho, certo? Cheio de oxigênio. E é o oxigênio transportado pelas hemácias que vai auxiliar e vai contribuir para que você não só tenha boa disposição física, como também tenha saúde. Os patógenos que estão dentro lá do teu organismo, vírus, bactérias, etc., como é que ocorre a morte deles? Muitos deles são oxidados. As pessoas sabem o que é isso. O oxidado tem a ver com oxigênio. É o oxigênio que ajuda a pessoa a ficar saudável. Aí o que acontece? A pessoa bota um quarto que fica aqui, ó, assim, em cima do nariz. Então eu expirei. O ar que eu expirei, ele tem menos oxigênio do que o ar que eu inspirei. E aí eu vou respirar de novo. Qual é o ar que tem disponível para eu inspirar? Aquele mesmo, com menos oxigênio. Aí eu respiro. E aí depois eu solto, aí eu vou respirar de novo. E esse ar que tem, quanto de oxigênio ele tem? A tendência é que tenha menos. E aí o que vai acontecer então? O pessoal diz que o problema da Covid é que fica com baixa taxa de oxigênio no sangue. Ora, mas você não está gerando a mesma coisa ao fazer isso aí? E aí é fácil. E vou falar uma coisa que todo mundo sabe, mas quase ninguém diz. Mas quando você fala, todo mundo concorda. Ai, não aguento mais usar essa máscara. Não é verdade? Incomoda. Incomoda. Todo mundo sabe que incomoda. Claro que incomoda. Não é natural. Deus não nos projetou para isso. Está errado. É contrário ao bom senso. E outra, não há estudo científico sério que prove que o uso da máscara realmente melhora a tua saúde no cenário de Covid. Não há. Não há. E também não há estudo sério que diga que a máscara é melhor do que o ar puro, o ar livre e a luz solar para combater os patógenos, vírus e bactérias que possam estar aí flutuando no ar. Inclusive, o sol pode ser o agente que mata um vírus que está aí no ar. O ar puro pode ser um que leva ele para longe e tira ele do teu caminho, né? Mas o que acontece? As pessoas estão andando só com máscara na rua, embora não sejam obrigadas a isso. O que é isso? Isso é a evidência de que está surgindo um comportamento padronizado. Aí que eu quero chegar, tá? Nós não vamos fazer sermão sobre máscara aqui. Mas o que está em pauta é isso, está havendo um comportamento padronizado. Estamos chegando aqui. Isso significa que nós estamos chegando na época em que a marca da besta vai ser breve imposta. E como é que vai ser? Como nós estamos vendo hoje. É uma soma de coisas. É a lei, é a mídia, é o judiciário, é tudo somando, e aí isso é imposto sobre a sociedade. E também vão ser os próprios cidadãos ajudando. Tem lugar que se você não tiver com a máscara, a pessoa já vem te cobrar. Não é assim? Ah, mas e a máscara? Põe a máscara, faça assim, cubra ela, cubra o teu nariz, faça isso, faça aquilo. Então o pensamento da pessoa já está tão alinhado com o sistema que ela já se torna uma colaboradora voluntária do sistema. A minha já a proibição do dinheiro em espécie, justamente pela situação do Covid. Então a tendência é você usar o Pix. Você não vai usar mais dinheiro. Vai ser proibido a circulação da moeda. Uhum. Há muitos que falam da questão da circulação da moeda. Eu tenho meus questionamentos quanto a isso, porque nós vamos enfrentar guerra em breve, e na guerra é inviável fazer todas as transações eletrônicas, porque a infraestrutura é destruída. Né? Então nós não vamos, o povo vai deixar de ter o acesso que tem hoje a celular. Né? A alta taxa de penetração do celular que nós temos hoje, ela vai deixar de ser uma realidade. A partir do momento em que no cenário de guerra, torres venham a ser destruídas, centros de armazenagem de dados, por exemplo, né, data centers de internet. Então vai ficar seriamente comprometido o ambiente de internet. As pessoas vão ter um primeiro baque e depois elas vão se adequar ao novo normal, que é o que normalmente acontece, né? Mas enfim, está aqui o recado, é o que eu queria colocar para vocês, tá? Os tempos estão mudando e o que está acontecendo é um encaminhar das coisas
para o cumprimento de Apocalipse 13. A marca da besta está por chegar. Só quero deixar uma coisa clara: a marca da besta não é o chip, não é o código de barras. A besta, ela não é um sistema, ela é um homem, segundo está no verso 18. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. O estudo de hoje não é sobre isso, mas fica essas dicas para você buscar. Quem tem curiosidade, busca no canal TV Advertência Final, aqui no YouTube, por um sermão falando sobre a besta ou a marca da besta. Lá você vai ter a resposta. Meus queridos irmãos, também em harmonia com aquilo que o Senhor nos ordenou, convido todos para lerem a Bíblia em Lucas capítulo 21, versículo 1. Lucas capítulo 21, versículo 1. Jesus estava na entrada do templo e, olhando, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Deus revelou a Jesus o que ia no coração de cada um. O coração da pessoa tem que estar conectado com o coração do Senhor. E se isso acontecer, ninguém vai precisar forçar quem quer que seja a entregar oferta e dízimo. Deus nunca pediu isso de um pastor. O pastor deve transmitir a palavra. Deixe cada um fazer a sua decisão. E que a decisão seja de livre escolha, porque Deus ama o que dá com alegria, não é com tristeza. Certo? O que eu vou dizer aos irmãos é aquilo que o ministério tem realizado por meio das ofertas e dízimos. Já estamos em 25 países. Recentemente estivemos enviando um missionário para mais um país e vamos contando e avançando. Essa semana também tivemos contato com uma irmã que está na Holanda e também irmãos de Portugal. Então, Deus abençoe vocês, continuem firmes. E assim vamos, cada hora penetrando mais em outros campos, até que finalmente cheguemos nos mais de 200 países. Para isso são necessários meios. Para muitos países temos de enviar um missionário. Por vezes ele vai com a família e ali ele come, ele se desloca, ele tem despesa, tem aluguel. E para isso são necessários meios. Eu não vivo do Evangelho, tenho meu trabalho, minha atividade, assim como o apóstolo Paulo fazia suas tendas. Sou ofertante dizimista como você, mas há sim vários obreiros que estão a tempo integral na obra. E aí o que é que tem sido realizado por meio dos materiais? Eu tenho aqui um leque de folhetos, são materiais usados no evangelismo, são vários títulos. Eu convido a você a ter esta semente da palavra na sua casa. Por mais que hoje apregoe-se muito o isolamento, ainda continua-se tendo um contato social. Você vai ao supermercado, vai abastecer o carro, vai à farmácia e assim por diante. Recebe o motoboy em casa, mesmo quando você pede algo de delivery. Então sempre há uma oportunidade de estar evangelizando, levando a palavra para alguém. Está aqui um pequeno extrato daquilo que nós possuímos. Convido você a entrar em contato conosco, solicitar quais são os títulos e nós vamos te encaminhar sem custo esse material. Você só vai pagar o correio se você não puder vir buscar aqui na igreja sede. Mas vai pagar só o envio, não é caro, é barato. Além disso, o ministério também está na fase final de construção da igreja sede aqui em Curitiba. O endereço é Rua Frei Lívio Paniza, número 530. E você é bem-vindo para nos visitar a partir da inauguração do templo, que deve ocorrer nos próximos meses. Já estamos bem ao final. Essa semana fizemos o parapeito do púlpito e vamos avançar para outros retoques, pintura, jardinagem, final da elétrica, tem alguns detalhezinhos. E aí entraremos em nome de Jesus. Além disso,
Também temos o projeto de evangelismo do Atlântico, que está em curso. Muitas almas têm sido alcançadas em vários países. Temos de dar sequência a este projeto. Fizemos um trabalho recente numa parte dos Estados Unidos, também aqui no Brasil, e vamos continuar avançando. Todo o litoral atlântico precisa ser evangelizado. E além disso, estamos com outro projeto onde estamos atingindo dezenas de países. É um projeto que já está em curso, os materiais já ficaram prontos. Peço orações por ele. E tudo isso só é possível por meio das contribuições em dízimos e ofertas. Este plano foi Deus quem ideou, não foi o homem. E é usado com sabedoria, se a administração é feita com honestidade, então com pouco pode-se fazer muito. Peço aos irmãos orações que nos ajudem para que possamos cada vez administrar melhor até chegarmos aos mais de 200 países da Terra. Vamos nos colocar em pé então, posto isso. Enquanto nós estivermos louvando, aqueles que se prepararam poderão fazer a sua devolução. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer, quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, nós apresentamos a Ti essas pequeninas contribuições em dízimos e ofertas. Pedimos que o Senhor venha abençoá-las para que elas possam render o máximo e assim toda a terra seja alcançada com a Tua mensagem. Abençoe os dizimistas e os ofertantes. Também, Senhor, abençoe aqueles que atravessam por dificuldades financeiras. Abra a cada um a porta da oportunidade de trabalho, do lucro, da venda, do que for necessário, para que, mediante a atividade honrada e honesta, todos tenham o suficiente. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue conosco. Vamos agora estudar a Tua Santa Palavra, abrir as Tuas revelações. Pedimos que o Senhor fale, venha nos esclarecer os mistérios da Tua vontade e do Teu amor. E assim encher-nos, ó Pai, do Teu Espírito Santo, e que possamos sair daqui mais humildes, mais mansos, mais dóceis, mais conformados à Tua vontade. Pedimos, Senhor, estas bênçãos,
E que o Senhor venha me usar com liberdade, de forma que não seja eu, mas o próprio Senhor Jesus Cristo a instruir o teu povo, a entregar a eles a verdade que conduz à vida eterna. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. De maneira especial, quero enviar nossa saudação aos nossos queridos irmãos que encontram-se em São Tomé e Príncipe. Há poucas semanas perderam o obreiro que lhes assistia, mas em breve, eu creio pela fé, que serão novamente atendidos pelo novo obreiro. E assim também nos demais campos, saúdo todos os nossos países africanos, onde temos presença, também em Portugal, nos Estados Unidos, Paraguai, Venezuela e demais países onde temos irmãos que nos estão assistindo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje vamos falar deste maravilhoso tema que é Jesus Cristo, o Amém. Para isso eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Para entendermos o verso, nós vamos ter que identificar quem foi o autor destas palavras, para quem ele mandou, em que contexto ele mandou. Primeiro, quem falou estas palavras? Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ora, o Apocalipse capítulo 3 é a continuação do capítulo 1, que narra o encontro de João com o Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 1, no versículo 12, versículo 11, João disse que escutou a seguinte mensagem: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante a filho do homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Quem era o filho do homem? Jesus. Então ele foi o autor. Ele disse: estas coisas diz o Amém. Ele é o Amém. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Agora, ele entregou a mensagem para quem? Para a igreja de Laodiceia. Se nós prestamos atenção no versículo 11, que nós lemos há pouco, são mencionadas 7 igrejas na sua ordem. E a última delas é a igreja de Laodiceia. Aqueles que conhecem o Apocalipse sabem que as 7 igrejas representam períodos da era cristã, desde a época da igreja apostólica. Por óbvio, o primeiro, corresponde à igreja de Éfeso. É a primeira igreja mencionada e diz respeito ao próprio João, que recebeu a revelação do Apocalipse. Ele pertencia a esta época da igreja de Éfeso. Mas os períodos avançariam até que chegassem à última igreja mencionada, que é a igreja de Laodiceia.
Laodiceia vem do termo grego chamado laudikaios, que significa povo do juízo ou juízo do povo. Vou colocar aqui. Laodiceia. Juízo do povo. E nos dá a entender que é a igreja do tempo do Apocalipse. Por quê? No tempo do Apocalipse, lá no capítulo 14, nos versículos 6 e 7 é dito: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Ora, é no Apocalipse onde encontramos a mensagem de que o juízo começou. Portanto, a igreja de Laodiceia corresponde ao período dos últimos dias da igreja cristã, o período no qual nós vivemos. Sabe-se que este período iniciou-se em 1844, mas para apresentar isso agora seria todo um estudo sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs, coisa que nós não faremos no momento. O que é necessário aqui entender é que esta mensagem à Laodiceia é a mensagem enviada para nós, num tempo de juízo. E aí nós podemos voltar a Apocalipse 3, versículo 14, onde estaremos em melhores condições de entender aquilo que foi dito. Apocalipse 3, verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. Jesus, portanto, é aquele que está falando. Foi ele quem entregou a mensagem para João e falou: olha, escreva isto para 7 igrejas. Então, quando ele fala, por exemplo, isto diz o Amém, ele está se autodenominando. Ele está falando: eu sou o Amém. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Eu sou o princípio da criação de Deus. Ao escrever para a igreja de Laodiceia, nós entendemos que ele está se identificando como o Amém e o princípio da criação de Deus para o povo dos últimos dias. Ou seja, na nossa época, esse conceito ia ser compreendido. Antes não foi. Na Idade Média ou Escura, mal se possuía a Bíblia. Que dizer então de entender com profundidade sobre a natureza de Cristo? Mas no tempo do fim, ele mandaria essa mensagem. Para quem? Quem é o destinatário? Se vocês prestam atenção no versículo 14, é dito: e ao anjo da igreja de Éfeso. Ao anjo. Quem é o anjo? Apocalipse 3, verso 14, tá? E ao anjo da igreja. Ângelo vem do original ágelos, que significa também mensageiro, equivalente daquele que prega, aquele que entrega a palavra, o pregador ou o pastor, o ensinador. Então Deus enviaria a revelação a quem fosse pregar a palavra nos últimos dias sobre o significado disso. Por que Jesus se apresenta como o Amém? Por que ele se apresenta como o princípio da criação de Deus? Há uma razão para isso. Isso aqui não é uma questão de discussão de teologia. Ah, porque o termo criado vai significar tal coisa. Não, não é isso. Isso aqui, inclusive, vai ter implicações práticas na nossa vida, que é o mais importante da mensagem. Isto diz o Amém. O que significa Amém? Assim seja. Assim seja. Por isso que quando estão orando, alguém termina e você concorda com o que ele pediu, você fala: Amém. Assim seja, Senhor. Que o Senhor realmente faça aquilo que foi pedido. Por isso que nós pronunciamos Amém ao final da oração. E por isso que a oração não pode ser numa língua que eu não entenda. Como é que eu vou falar assim seja se a pessoa falou em russo? Não tem como, né? Ou então, como alguns dizem,
Ah, falou na língua dos anjos. Bom, se ele falou, ele que diga o amém, porque eu não entendi nada do que ele disse. Certo? Só posso falar amém para aquilo que eu conscientemente entendo. E essa é a razão pela qual Deus não nos fala para fazer reza para Ele. Ele não quer que a gente chegue na presença dEle e toda semana fale a mesma coisa. Será que toda semana o que eu preciso é a mesma coisa? Ou para cada semana eu tenho necessidades diferentes? Se cada semana eu tenho uma necessidade diferente, então que eu seja sincero para com Deus e apresente essas necessidades a Ele. É isso que Ele quer. E aí, quando alguém fizer isso, eu vou dizer o amém. Agora, considerem vocês. Já pensaram se o filho de cada um de nós chegar assim: pai, mãe, bom dia, eu vim dizer que eu estou muito agradecido por vocês são meu pai e minha mãe, bom dia, agora eu vou para minhas atividades, amanhã a gente se fala de novo. Não é verdade? Como é que a gente se sentiria como pai e mãe? Como é que nós nos sentiríamos? Mal. Né? Você falou, pô, mas esse meu filho parece um robô. Né? Você liga a fita aqui, ó, ligou. Hoje não é mais a fita, né? Você dá o play, né? Deu play, amanhã é só ligar o play de novo. Ele nem precisa vir aqui, porque eu já sei o que ele... Né? Não é assim, irmãos. Deus é pai. Deus é pai, nós somos filhos. Então, nos comportemos como filhos na presença do pai. Certo? E aí sim, nos comportando como filhos, se um falar, o outro vai poder dizer o amém. Né? Agora, além de dizer o amém, ele diz que ele é o princípio da criação de Deus. Tudo bem, isso aqui gera muita discussão, só que não é difícil de entender. À luz da Bíblia é fácil. O homem é que inventa teorias para complicar as coisas. O princípio da criação de Deus. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 1, falando de Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então considere você agora o universo, tá? Milhões de estrelas, não sabemos quantas são. Uma quantidade de planetas a qual nós desconhecemos também. Uma imensidão de espaço a qual nós desconhecemos o tamanho. E aqui no nosso planeta, que também é grande para nós, tudo isso foi feito por Jesus, junto com Deus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Como é que Jesus se identificou lá no Apocalipse? Quem lembra? Era filho do quê? Filho do? Filho do homem. Então vamos começar a linkar as coisas? Vamos lá, vou tirar isso aqui. Filho do homem. Quando que Jesus, o Filho de Deus, se tornou filho do homem? Foi lá na eternidade? Não. Quando ele veio para o útero de Maria, correto? Então, quando a Bíblia fala filho do homem, isso tem a ver com o homem Jesus. O nome Jesus só foi dado quando efetivamente o Filho de Deus veio para o útero de Maria. Abram lá em Lucas capítulo 1, versículo 35. Deixa eu ver se... Não tinha nome, então. O nome Jesus, ele só aparece a partir do Novo Testamento. Lucas 1, versos 30 e 31. Falei 35, perdão. Versos 30 e 31.
Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Agora, como é que a gente vai entender que o Filho do Homem é o princípio da criação de Deus? Jesus é o princípio da criação de Deus. Se Jesus nasceu quando já existia o que nós conhecemos aí, certo? Já existia a Terra, já existia o universo e tal. Por que a Bíblia fala que Jesus é o princípio da criação de Deus? Porque saiu dele. Vai dizer, porque saiu dele, mas quando saiu dele, ele não se chamava Jesus. Quando as coisas foram criadas por ele, ele ainda não era o Filho do Homem, porque não existia homem. Inclusive o homem foi criado depois dos anjos. Verdade? Então a razão não pode ser essa, a razão tem que ser outra. Qual seria a razão então? Ora, o Filho do Homem, ele era uma promessa para a humanidade, ele era uma promessa para o universo. Ele não existia de fato, só existia o Filho de Deus lá na eternidade, certo? Vamos falar do Filho de Deus em primeiro lugar. Abram lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Quando que teve origem o Filho de Deus? E tu, Belém Efrata, posto que pequena demais entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, o Filho de Deus teve a sua origem lá na eternidade. Correto? Agora, e depois que Jesus foi gerado de Deus, agora passaram a existir dois, Deus e o seu Filho. E aí, Deus teve que contar a Cristo o que ia acontecer. Olha, vamos criar seres e vão ter duas ordens de seres, das quais vão surgir rebeldes, anjos e homens. E só será possível ter salvação se você se dispuser a morrer pelos pecadores. Você se dispõe a morrer pelos pecadores? Era necessário que Cristo respondesse sim. Porque se ele não respondesse sim, ao Deus criar o universo, ele estaria criando um problema. Já pensou se não tivesse salvação para nós? A vida fosse só isso aqui, ó. Vive 50 anos, 80, 100, morreu, acabou. Já quando Jesus pede, passa de mim esse cálice, ele achava que ali era o fim dele? Bom, sobre a situação do Getsemane era um pouquinho diverso, né? No caso, ele estava recebendo os pecados do mundo sobre si. Ele sentia uma angústia e aquilo separava ele de Deus, porque o pecado nos separa de Deus. E essa dor era tão aguda quanto a morte. Por isso ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, né? E aí, Jesus teve de responder se concordava. E Jesus respondeu que sim. Na época não era Jesus, era Cristo, o Filho de Deus. E ele disse que sim, eu concordo. Ele nos amou antes de nós existirmos. E somente após ele concordar, Deus estava seguro de que poderia criar o universo e garantir a estabilidade e a salvação. Porque se ele criasse o universo sem que houvesse um Salvador, então, quando o homem pecasse, era o fim do homem. E nós não teríamos oportunidade. O apóstolo Pedro entendeu essa profundidade de revelação. Tanto que, na sua carta, ele fala que o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Abram lá em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 19. 1 Pedro 1,19. Ele disse: com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. O que aconteceu?
Antes do universo ser criado, Jesus ou Cristo disse o sim para nós. Amém. Amém? E aí, quando o universo foi criado, começou a ser criado, quando foi fundado o mundo, então Jesus estava, por assim dizer, assinando no cartório celestial a sua sentença de morte. Né? Lá em Apocalipse 13, versículo 8, nós encontramos este conceito sendo explicado. Apocalipse 13, versículo 8. Quero ler o final, a partir da palavra cordeiro. Diz assim: Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Agora a gente consegue entender o que estava escrito lá no Apocalipse. O Filho do Homem, ele era o quê? O princípio, Apocalipse 3,14. Quiserem voltar lá. O princípio da criação de Deus. A existência de Jesus foi com o propósito de salvar só a humanidade? Foi com o propósito de garantir a estabilidade do universo. Porque quando houve o pecado, o próprio governo de Deus foi posto sob suspeita. Né? Existiu alguém, no caso Lúcifer, o diabo, que falava assim: não, Deus é injusto. Então ele está atacando o próprio monarca do universo. E enquanto essa questão não fosse resolvida na mente de todos os seres criados, o universo não estaria seguro. Existiria uma guerra potencial, né? Uma dissensão de pensamento, uma divisão. Então Deus precisaria resolver isso. Por isso que quando Cristo vem à Terra, lá em Isaías, a Bíblia diz que o governo estava sobre os ombros dele. Ele tinha não só a responsabilidade de nos salvar como seres humanos, mas a responsabilidade de mostrar para o universo que o governo de Deus era justo e Deus era um Deus de amor. Vamos abrir em Isaías. A Bíblia fala sobre isso, Isaías capítulo 9. Prova que Deus não é tirano, né? Senão ele poderia ter simplesmente eliminado Satanás e os anjos. Isso. Ou seja, o governo de Deus ele não é estabilizado na base da força, né? Ele não é imposto pela força. Na verdade, ele é consolidado pelo amor, visto pelas suas criaturas, né? Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Quer dizer, ele veio com a responsabilidade de justificar o próprio governo de Deus. Deus é julgado pelas suas criaturas? De certa forma é. Por exemplo, na minha mente eu acabo tendo que chegar a uma conclusão. Deus é justo ou Deus não é justo? Deus é amor ou Deus não é amor? Quando Deus finalizar a história do pecado, essa resposta todos vão ter. Todas as pessoas que já nasceram em todas as eras terão essa resposta. Deus será, então, vindicado ou justificado em tudo que ele fez. Abram lá em Romanos, capítulo 3, versículo 3. O apóstolo Paulo fala isso com clareza. Voltando já, quando ele fala lá, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz, ele está falando de Jesus Cristo. Está falando de títulos de Jesus, né? E o que aconteceria por meio da missão dele. A força de Deus viria até nós por meio de Jesus, né? Ele recebeu o título de Pai eterno. Pai da nossa eternidade. Tá? Então vamos lá, Romanos 3, versículos 3 e 4. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado.
Deus, de certa forma, é avaliado pelas criaturas. Como assim? Ora, na minha consciência, eu acabo chegando a uma conclusão sobre Deus. Foi ele justo ou não? Foi ele amor ou não foi? Então isso vai ser esclarecido. Voltando ao tema aqui. O Filho do Homem é o princípio da criação de Deus. Por quê? Agora eu creio que já temos elementos para poder entregar a resposta. Nós vimos que antes de criar, Deus já pensou em criar, mas já pensou num Salvador. Não existiu pensamento de criação sem um pensamento de um Salvador. Então é verdadeiro dizer que Cristo foi o princípio da criação de Deus. Quando Deus, mesmo em sua mente, ponderou sobre a criação do universo, ele já previu a existência de um Salvador. E quem era o Salvador? Cristo. Então ele é o princípio da criação de Deus. Agora, esse Salvador seria aquele filho que nasceu de Deus lá no céu, ou seria ele encarnado como homem? O Salvador seria o Filho do Homem. Por isso que o Filho do Homem é o princípio da criação de Deus. Tem gente que interpreta mal esse verso, dizendo que, então Jesus é uma criatura. Não, não é. Porque quando Deus começou a criar, não existia homem. Não pode se linkar desse jeito. Tá? Então o que acontece? Deus, lá na eternidade, quando pensou em criar, ele já pensou na nossa salvação. Ele nos amou desde a eternidade. Este é o conceito embutido. Agora, abram lá em Apocalipse 3, verso 14, e aí nós vamos chegar no ponto e responder o que está embutido ali no título, que poderia inclusive ser uma pergunta. Apocalipse 3, verso 14. Boa, até nem tinha pensado nisso, mas bem pensado, irmão Cândido. Sim, eu vou comentar esse tema no livro que está ali. Você vai comentar sobre o livro, tá? Vai lançar, ok, já vamos falar então. Realmente não tinha me ocorrido aqui, mas é bom. Apocalipse 3, verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém. O assim seja. E agora faz todo sentido. Quando Deus pensou em criar, se não existisse Cristo, ele ia criar? Não. Então Cristo era o Amém para a criação. Assim seja a criação. Não? Depois, quando Deus viu que o homem caiu, o homem ia precisar ser salvo. Só haveria salvação por meio de quem? De Jesus. Então Jesus é o Amém para a nossa salvação. Tudo. O Filho do Homem é o Amém, tanto da criação quanto da nossa redenção. E é por isso que, quando nós oramos, nós falamos em nome de Jesus. Amém. Quando nós batizamos, para dizer, olha, eu vou ser uma nova criatura agora, né? Ser liberto do pecado para uma nova vida, nós somos batizados em nome de Jesus. Porque Jesus, o Filho do Homem, ele é o assim seja. Eu quero ter uma nova vida, vou morrer para a vida antiga, vou nascer de novo. Então, assim seja. Por isso, em nome de Jesus, o Filho do Homem. Olha quantas verdades a gente tira daqui. É como se nós tivéssemos aberto o baú do tesouro. E agora nós começamos a puxar as pérolas. E tem que ser assim, meus queridos irmãos. Por quê? Porque a Bíblia diz em Colossenses, capítulo 2, o seguinte. Versículos 1 em diante. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e unidos em amor, e enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão escondidos em quem? Em Cristo. Se nós estudarmos Cristo, vamos abrir o baú. E as pérolas da revelação divina vão vir à nossa mente. Os mistérios profundos do amor de Deus,
da sua vontade, dos seus propósitos, vão começar a ser descerrados diante dos nossos olhos. Nós vamos ver o invisível. E não só ver, isso vai encher os nossos corações, não é verdade? Porque nós veremos que Deus é um Deus de amor, que Deus realmente ama o ser humano. E o que me realmente chama a atenção é que hoje nós estamos, de certa forma, cumprindo essa profecia. Por quê? Olhem que o apóstolo Paulo disse, por inspiração, obviamente, só poderia ser: eu quero que vocês saibam quão grande combate eu tenho pelos que estão em Laodiceia. Quem está em Laodiceia? Nós hoje, somos o povo do juízo, né? Para quê? Para que eles estejam enriquecidos no conhecimento de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Estamos nós aqui aprendendo mais sobre Cristo. Irmãos, aqui há um oceano de profundidade. Nós estamos nadando a metros de profundidade só, mas tem um oceano aí para baixo. Quem tiver interesse de cavar mais na Escritura, Deus vai entregar mais e mais e mais da sua vontade. É uma fonte inesgotável. E quanto mais nós entramos, mais nós queremos. E mais querendo, Deus fala mais e muito mais. Amém. Porque na medida que nós conhecemos mais de Cristo, nós vamos nos tornando mais semelhantes a Ele. E isso é que transforma cada um de nós na luz do mundo, no sal da terra. É viver como Cristo viveu. Você veja que o propósito da própria missão dele foi abençoar a humanidade, servir. Isso mostra o caráter de Deus. Deus tinha, desde o princípio, o objetivo de entregar felicidade e salvação para nós. Por isso que Ele espera que nós confiemos nele. E daí nós tomemos a sua palavra como âncora da alma, para que o nosso navio não fique sendo levado à deriva, ao sabor das ondas das opiniões, das ondas do achismo, do eu penso, eu quero. Certo? Nós podemos ter uma âncora segura para a nossa alma. Nesse tempo em que muitos atestam dizer, não sei mais onde está a verdade, porque há tanta fake news circulando, quer pelos canais ditos oficiais, quer pelos extraoficiais, pois então há um lugar onde se encontra a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E também disse, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Está aqui, conhecer a Cristo por meio da Escritura Sagrada. Mas conhecê-lo como? Estudando. Conhecê-lo de acordo pela forma que a Escritura revela. Não buscando a opinião de um, de outro, não. A Bíblia diz em João capítulo 5, e todos serão ensinados por Deus. É teu privilégio estudar, aprender, conhecer. Hoje eu me encontro aqui apenas como um instrumento. E até o irmão Cândido me fez lembrar, não tinha lembrado. Deus me tocou a escrever um livro sobre aquilo que Ele me deu, sobre esse maravilhoso tema da natureza de Cristo. Não tenho nenhuma pretensão de dizer que eu esgotei o tema. Muito pelo contrário, eu dei uma pequena nadada nesse oceano maravilhoso aí. Mas, e digo mais, se houvesse o interesse geral da humanidade, de todos, de buscarem o mesmo tema, seria absolutamente desnecessário escrever esse livro aí. Porque todos já teriam, a informação já estaria aí disseminada. Porque Deus não tem os seus queridinhos. Agora, ocorre que como a realidade é outra, a maioria sequer tem interesse, ou até hoje manifestou o interesse de ler a Bíblia, há um desconhecimento geral das verdades. Razão pela qual o pequeno conhecimento que Deus me permitiu ter, ele acaba sendo muito benéfico para as pessoas se for registrado em um livro e disseminado. Por essa razão, vamos diagramar o livro, vamos disponibilizar. Passei em primeira mão para alguns irmãos que têm estado aí trabalhando há mais tempo no ministério, exercendo algumas funções, e em breve estará disponível para todos. Peço orações. Eu ainda tenho que entregar para mais alguns esse material, e em seguida o material vai ser publicado.
Ainda não vou anunciar assim com clareza o título, mas com certeza vai falar sobre Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. De qualquer forma, hoje fica o apelo. Você tem a oportunidade de não só rever esse vídeo, mas ver outros vídeos que tratam do mesmo tema. Nós temos vários vídeos sobre a natureza de Cristo no canal. O canal é TV Advertência Final, no YouTube. Se não encontrar, vai pelo site advertenciafinal.com.br. E também, se você tiver interesse e humildade de pedir a Deus que te revele e for estudando a palavra, Deus vai te entregar. Tá? Deus está disposto a falar com cada um. Então busque. Você tem curiosidade de aprender da palavra? Melhor método, buscar conhecer o Senhor Jesus. Pesquise sobre Ele, a vida dele, quem Ele foi, qual a missão, o que Deus tinha como objetivo ao enviá-lo aqui e assim por diante. Eu tenho certeza que Deus vai aclarar e muito a tua mente. Meus queridos irmãos, para fechar, queria só colocar que Deus tem hoje na terra um povo que, fruto de estudar estas verdades, tem a sua vida transformada. Em Apocalipse 14, versículo 12, ele diz, 14 de Apocalipse, verso 12, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Meu sincero desejo e oração é que, ao seguir ao Senhor Jesus, você possa figurar no meio deste povo também. E se é o teu desejo aprender mais, quem sabe dar o passo do batismo, unir-se a este povo, no Ministério Quarto Anjo, Advertência Final, entre em contato conosco. Vai ser uma alegria para nós podermos te auxiliar nesta caminhada. Passo para você o nosso dado de contato, primeiro o WhatsApp, fora do Brasil, disca 55, no Brasil 41 99509 8425. Se estiver em qualquer lugar, quiser enviar e-mail, o e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Venha, entre em contato, estamos esperando você. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus? Santo e maravilhoso Pai, que nos altos céus habitas, nós queremos te louvar, porque o Senhor tomou providências tão amplas para nos proporcionar a maior e plena felicidade. Por meio do teu Filho unigênito, hoje o Senhor Jesus Cristo. Senhor, é em nome dele que nós pedimos que todas as tuas promessas feitas ao teu povo, em especial a promessa de nos conformar para que nós fôssemos semelhantes a Jesus, venham a se cumprir e tenham o amém. Em nome de Jesus, que seja amém para a nossa vida, a vida santa, vida em harmonia com a tua vontade. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos guiando e cada vez nos fazendo compreender mais das pérolas que o Senhor dispôs para nos entregar, as verdades maravilhosas sobre o teu Filho amado, o Senhor Jesus. E que Ele continue nos conduzindo na jornada na terra, até o dia em que, ao ver que estamos prontos, Ele apareça nas nuvens do céu para nos buscar como a sua verdadeira igreja. Guia-nos, Pai, nesta semana e também ajuda-nos a sermos a luz na terra, transmitindo este conhecimento àqueles que ainda não tiveram o privilégio de conhecê-lo. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ficando por aqui e espero que você continue nos acompanhando nas outras oportunidades. Já passei aqui o site, o YouTube, canal YouTube. Lembrando que nós temos transmissões ao vivo em 2 horários aos sábados. 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Entre, esteja conosco virtualmente participando, você é muito bem-vindo. Nós vamos encerrar a transmissão, mas não sem antes invocarmos a bênção de Deus sobre a tua vida. Se quiser recebê-la, feche os olhos também. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe e espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.